Olá, estamos de volta ao nosso segundo encontro internacional de territórios criativos para o desenvolvimento sustentável. Meu nome é Clarice Stefani Teixeira, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia do Conhecimento, líder do grupo VIA Estação Conhecimento, que em conjunto com Jorge Piquet, da Urbs Nova e Distrito Criativo, Distrito C de Porto Alegre, estamos na segunda edição desse encontro colaborativo que traz aí para você que está nos assistindo um momento de muito conhecimento, compartilhamento e troca de experiências. Seguindo o ano passado, não, o outro ano, né? Nós sempre fazemos uma vertente acadêmica, né? Para entender como que o conhecimento científico ele está se comportando aí nas especificidades, né, dos temas que a gente traz. Então, já vou chamar aqui a Fabiane Frois. Fábio, que é do nosso time, bem-vinda, Fábio, já te agradeço. Aqui a Fábio, que é doutora em desenvolvimento regional pelo PPG-DR-SCS, né, em 2019, é economista, pesquisadora em temas de economia e gestão de conhecimento, inovação, criatividades voltadas para o mercado, desenvolvimento e governança, e é pós-doutoranda aí do nosso programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC. Fábio, bem-vinda. E a bola está contigo. Aí do nosso programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC. Olá. Olá a todos, me escutam bem? Perfeito. Muito obrigada, é uma honra participar do segundo Encontro Internacional de Territórios Criativos para o Desenvolvimento Sustentável, promovido pelo VIA, com apoio da Urbs Nova. Eu agradeço as palavras da professora, agradeço ao Jorge a possibilidade de estar compartilhando esse momento com vocês. E hoje, então, nós estamos fazendo a apresentação dos trabalhos que foram aprovados e que encaminharam os vídeos para apresentação. Nós agradecemos a submissão dos trabalhos de todos os autores e, inclusive, gostaríamos muito de reforçar, né, que teremos também ainda a publicação dos anais do evento nesse ano. Agradecemos mais uma vez, reforço aqui o nosso agradecimento ao envio dos trabalhos que foram submetidos e aprovados. E vamos lá, então. Teremos o primeiro trabalho, que é a comunicação como uma dimensão do desenvolvimento. O Distrito Criativo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, de autoria de Elisa Lubeck e Flavi Ferreira Lisboa Filho. Conto com a apreciação de vocês. Vocês podem inserir as perguntas nos comentários, que os autores, na sequência, a apresentação dos vídeos, terão a disponibilidade, né, de responder as questões. E nós temos esse momento, eu conto com vocês, com a participação da comunidade que está apreciando o nosso evento. Vamos lá. Boa noite. O nosso trabalho versa sobre a comunicação como uma dimensão do desenvolvimento, o Distrito Criativo de Santa Maria, apresentado por mim, Elisa Lubeck, e sob a supervisão do professor Flavi Ferreira Lisboa Filho. O objetivo do nosso trabalho é refletir sobre essa relação entre comunicação e desenvolvimento na região do Distrito Centro-Gari, além de compreender como os movimentos culturais se vinculam às políticas de desenvolvimento através da comunicação. O Distrito Criativo é um ambiente de produção e consumo de bens e serviços culturais em prol do desenvolvimento da cidade de Santa Maria. Esse trabalho apresenta a primeira fase da nossa pesquisa, que busca explorar e contextualizar o Distrito Criativo Centro-Gari a partir da cultura vivida e da cultura registrada. E a base teórico-metodológica está alicerçada nos estudos culturais e na análise cultural de Williams. Metodologicamente, o nosso trabalho está organizado em 3 etapas. A primeira etapa exploratória, a segunda de caráter descritivo e a terceira de caráter interpretativo.
Santa Maria é uma cidade que tem mais de 285 mil habitantes, é um município da região central do estado do Rio Grande do Sul, reconhecido pela sua pluralidade de povos e culturas, possui diversos atrativos históricos culturais e também é destaque pelo comércio de serviços, além de ser um importante polo educacional. A cidade, nós podemos dizer que ela apresenta alguns ciclos de desenvolvimento. O primeiro foi como um importante entroncamento ferroviário no sul do país, em 1885. A ferrovia acabou impulsionando os transportes, o comércio, a melhoria da infraestrutura da cidade. No final do século XIX, foi inaugurado um teatro para que as companhias se apresentassem. E no início do século XX, foi construída a famosa Vila Belga, que é um conjunto habitacional que era destinado aos funcionários da companhia responsável pela ferrovia. A cidade também apresenta um outro ciclo de desenvolvimento, de acordo com um polo educacional, que começou com a criação da Faculdade de Farmácia em 1932, cujo primeiro diretor foi o Dr. Francisco Mariano da Rocha. A criação da Faculdade de Farmácia é considerada a célula-mãe da Universidade Federal de Santa Maria, criada em 1960. A UFSM foi a primeira universidade federal criada no interior do país, fora de uma capital. A criação do Distrito Criativo Centro Gari aponta para um futuro ciclo de desenvolvimento que engloba a região do Centro Histórico-Cultural de Santa Maria. Está delimitada pela Praça Saldanha Marinho e pela Gari da Aviação Férrea. Essa região foi escolhida devido à presença de forte economia criativa no local, além de apresentar um importante papel histórico no desenvolvimento da cidade. O Distrito Criativo começou a ser discutido em 2021, mas só foi oficializado em 2022. Ele envolveu diversas forças da comunidade e está localizado em grande parte no centro histórico da cidade, com o propósito de transformar esse território. Ele quer transformar esse território em um ambiente de convivência entre pessoas, de vivência da memória da cidade e de desenvolvimento econômico sustentável, dando condições para o florescimento do potencial criativo e inovador das pessoas. Pensando nisso, então, nós reconhecemos que a comunicação ela tem a capacidade de promover o desenvolvimento através do incentivo à participação da comunidade em todas as esferas da sociedade. E esse desenvolvimento deve viabilizar todos os valores culturais e enriquecer a vida humana. Os investimentos em setores criativos são uma opção para o desenvolvimento. A economia da cultura e das indústrias criativas no Brasil movimentou mais de 230 bilhões em 2020, o que equivale a 3,11% do produto interno bruto. Em 2022, esse setor gerou mais de 308 mil novos postos de trabalho em comparação com o ano de 2021. E foram 7,4 milhões de empregos formais e informais no país, o que equivale a 7% do total de trabalhadores na economia do Brasil. Em 2020, existiam mais de 130 mil empresas de cultura e indústrias criativas em atividade no país. O Rio Grande do Sul representa 4,49% na produção criativa nacional. Os setores de inovação e turismo de Santa Maria apresentaram um crescimento significativo em 2022 e a arrecadação no setor de inovação do município aumentou mais de 26%. Em 2021, a arrecadação das empresas de inovação foi de 93 milhões e em 2022 essa receita passou para 118 milhões. Conforme destaca o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, deve ser realizado um esforço de todas as esferas da sociedade para transformar as cidades em ambientes mais sustentáveis, inclusivos e protegendo o patrimônio cultural, que são essenciais para o desenvolvimento. E a criação do Distrito Criativo de Santa Maria é uma forma de impulsionar esse desenvolvimento econômico, humano e social. Então é isso, agradeço. Esse desenvolvimento econômico, humano e social. Então é isso, agradeço. Esse desenvolvimento econômico, humano e social. Então, pessoal, temos pergunta no chat, algum comentário.
pode ser inserido. Gostaria de agradecer ao professor Flavie, a Elisa, o trabalho muito interessante, especialmente porque versa sobre a comunicação, né, do Distrito Criativo, do projeto que foi implementado em Santa Maria, e como isso tem alcançado, né, a memória e o pertencimento do cidadão junto a este projeto maravilhoso, que inclusive o VIA esteve à frente. Foi um dos agentes aí que liderou, que contribuiu para a construção desse projeto. Bom, a registrar a presença, sim, a gente tem que fazer a inscrição, registrar a presença, pois a forma como nós temos, né, de comprovar a assiduidade dos inscritos no evento e, com isso, enviar o certificado. Na sequência, eu vou, então, chamar o próximo trabalho aprovado. Se não tivermos nenhuma pergunta e comentários aos painelistas, vamos para o próximo vídeo, próxima apresentação. Nós temos aqui, então, o segundo trabalho aprovado, é a leitura visual urbana, atributos visuais da comunicação aplicada a um mobiliário urbano para a região das Missões, de autoria de Alicia Desconze Carvalho e Marcela Guimarães e Silva. Mais uma vez, reforço que as perguntas, o chat está aberto no canal de acompanhamento do evento e vocês podem encaminhá-las para que possamos, então, disponibilizar aqui um tempo para o autor responder ou comentar. Olá, eu vou fazer a apresentação do trabalho Leitura Visual Urbana, Atributos Visuais da Comunicação aplicada a um mobiliário urbano para a região das Missões. Eu sou Alicia Desconze Carvalho, pertenço à Universidade Federal do Pampa, Unipampa, juntamente com a minha colega Marcela Guimarães e Silva, desta mesma universidade. Esse foi o nosso resumo, que vocês podem ver integralmente no nosso trabalho. Muito prazer a todos. Esta sou eu, Alicia Desconze Carvalho. Meu e-mail alicecarvalho.aluno@unipampa.edu.br. Minha colega Marcela Guimarães e Silva, com o e-mail marcelasilva@unipampa.edu.br. Introdução. O trabalho procura demonstrar que, desde que surge como mídia e equipamento urbano, o mobiliário urbano expõe um grande potencial de informação associado à sua questão funcional e visual. Dessa forma, considerando o ambiente ao qual está inserido, o mobiliário torna-se uma alternativa eficiente e possível como linguagem de comunicação inserida nos espaços das cidades contemporâneas. Objetivo geral e específicos. Chegou-se no problema central deste trabalho. Quais os elementos de comunicação visual presentes no mobiliário urbano da região missioneira e como é possível potencializar o seu alcance visual? Como objetivo geral, procurou-se identificar fatores que influenciam na entrega visual do mobiliário urbano da região missioneira e, a seguir, temos um quadro esquematizando esses objetivos. Separamos os objetivos a partir dos autores Donis Adondes e Kevin Lynch acerca dos campos de investigar, apontar e identificar. Procedimentos metodológicos. Pela natureza e múltiplas possibilidades que o objeto de estudo disponibiliza e pela delimitação do tema pesquisado, adotou-se, enquanto abordagem metodológica, as pesquisas qualitativa e descritiva, pesquisa quantitativa, pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. A escolha dessa abordagem se dá em razão do nosso interesse em interpretar os fenômenos estudados nesta pesquisa, atribuindo significado a eles. Com isso, segmentou-se a pesquisa em 4 blocos distintos. 1. Aporte à natureza, com ênfase no que foi visto no levantamento. 2. Aporte à legislação vigente. 3. Aporte aos autores e conceitos. 4. Estado da arte. Resultados e discussões. Identificar a influência da cultura missioneira no mobiliário existente,
através da pesquisa de campo e visitas às cidades de São Borja, Santo Antônio das Missões, São Luís Gonzaga e Santo Ângelo, as quais são objeto de estudo, onde realizou-se um levantamento fotográfico e de medidas, a fim de obter dados que exponham o padrão de mobiliário urbano nesta região. Análise do mobiliário urbano a partir de Dondes e Lynch. Após análises, um padrão de ocorrências foi encontrado no mobiliário urbano existente. Observou-se os itens de maior ocorrência para compor os resultados obtidos. Estes itens podemos ver na imagem: postes de iluminação, pórtico, bancos e lixeiras. Nesta imagem, podemos ver os resultados obtidos de acordo com as análises dos conceitos de Lynch e Donnes. Começando por Donnes, elemento básico seria ponto e forma. Anatomia representacional. Contraste, forma e escala. Sua técnica visual, unidade, simetria e simplicidade. Sua linguagem representacional. Segundo Lynch, a classificação seria decorativo. Subcategoria e função, ornamento da paisagem e ambientação urbana. Sua identidade cultural artística, qualidade da forma, singularidade e alcance visual, e sua imagem urbana limite. Tendo como partida a análise proposta com o cruzamento dos resultados de Kevin Lynch e Donnes Adondes, transcreveu-se as seguintes premissas a serem consideradas para o projeto de mobiliário urbano para as missões. Podemos ver neste quadro todas as diretrizes projetuais, segundo diretriz, definição e aplicação. A ideia principal foi preservar os materiais já existentes em edificações missioneiras, buscando fontes de inspiração no vocabulário regional e também na carga cultural da população adquirida ao longo dos anos. Além disso, buscou-se nos hábitos e costumes indígenas ferramentas ordenadoras ao projeto, como o elenco de formas, e a seguir pode-se ver o mobiliário urbano proposto à região missioneira e, em conjunto, as diretrizes projetuais elencadas neste trabalho. Conclusão. Buscou-se atender às necessidades e às demandas da região missioneira, visando a flexibilidade, a modularidade, a integração e a identidade, conforme as diretrizes identificadas ao longo do trabalho. Buscou-se também potencializar o alcance visual a partir do mobiliário urbano para que a população faça uso dos espaços e, por meio deles, haja o despertar do sentimento de pertencimento pelo mobiliário urbano e pela região missioneira. Essas são nossas referências bibliográficas. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada. E pela região missioneira. Essas são nossas referências. Muito obrigada às autoras pela apresentação. É um artigo muito interessante, né, que versa sobre mobiliário urbano, e especialmente numa região com um vasto patrimônio histórico e que contemporaniza, através, né, de projetos urbanos, através de equipamentos urbanos, a memória e o pertencimento. Eu gostaria de convidá-los a algum questionamento, algum comentário que queiram fazer com as autoras. Esse é o momento para que possamos fazer aí alguma mediação em relação a este artigo. Então, na sequência, nós teremos o terceiro artigo, que foi aprovado, que é Cidades Criativas da Unesco no Brasil e a Economia Criativa em Ecossistemas Locais de Inovação. Uma análise de indicadores de autoria, né, do Gustavo Simas da Silva, da Vânia Ribas Hubert e Tarcísio Vanzin. Na sequência, então, vamos apresentar este artigo e conto com vocês no chat para comentários e perguntas aos autores.
Olá, eu sou o Gustavo Simas e vou realizar a apresentação do trabalho intitulado Cidades Criativas Unesco no Brasil e Ecossistemas de Inovação, uma análise de indicadores. As cidades criativas podem ser definidas como espaços que, por processos de transformação ou de hábitos, aumentam seu potencial criativo, econômico e social. As cidades criativas elas precisam se reinventar a partir de uma relação estratégica com a criatividade, em específico com a indústria criativa e a economia criativa. Já os ecossistemas de inovação possuem inúmeras definições na literatura, mas dentre elas podemos encarar e definir como um conjunto em evolução de atores, atividades e artefatos, instituições e suas relações que são importantes para o desempenho inovador de um ator ou de uma população de atores em determinado domínio. E a ótica, a lente de ecossistemas de inovação, pode fornecer práticas e abordagens mais assertivas para atuação em rede em cidades criativas. A Rede de Cidades Criativas, RCC da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura, ela tem origem em 2004 na intenção de promover a cultura e a economia criativa a nível global e tem um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, da Agenda 2030 da ONU. Dentre as categorias que contemplam as cidades criativas, há artesanato, design, cinema, gastronomia, literatura, artes midiáticas, música e artes populares até o atual momento, em 2023. A seleção dessas cidades ocorre envolvendo critérios de qualidade de vida, promoção da diversidade cultural e impacto social e econômico. Existem mais de 246 cidades criativas em mais de 80 países no mundo, e no Brasil há 12, dentre elas essas listadas na tabela. Os ecossistemas locais de inovação são uma iniciativa do Sebrae e parceiros, que é implementada desde 2019, com o propósito de desenvolvimento local e inovação entre as 4 hélices, sendo as 4 hélices academia, empresas, governo e sociedade civil. Tem a intenção de elevar a maturidade dos ecossistemas de inovação e promover a integração e a cooperação entre os atores. A seleção e implementação dessa iniciativa nos municípios brasileiros envolve uma metodologia própria com identificação de vocações econômicas e potenciais tecnológicos. Atualmente, há 19 ecossistemas de inovação mapeados por essa iniciativa que possuem economia criativa como setor prioritário, dentre esses listados na tabela. Nesse cenário, então, o estudo proposto aqui envolve uma revisão de literatura voltada a cidades criativas Unesco e ecossistemas de inovação com relação com a economia criativa, análise de cidades criativas brasileiras e ecossistemas locais de inovação que possuem economia criativa com setor prioritário, investigando os indicadores demográficos e socioeconômicos e de qualidade de vida, e identificando padrões, descoberta de conhecimento e propondo recomendações para o cenário futuro. A metodologia envolve a coleta, que é a seleção de indicadores representativos em qualidade de vida, educação e emprego, como o IDH, PIB, PIB per capita, entre outros, com dados de fontes públicas como a plataforma ELI do Sebrae e sites do IBGE. O processamento é feito com um filtro de ecossistemas com economia criativa como setor prioritário, realizada a visualização e análise por meio do teste de normalidade de Shapiro-Wilk, que é amplamente utilizado em trabalhos de estatística, que verifica se a distribuição de dados é gaussiana ou não para traçar outras análises posteriores. É realizado o coeficiente de correlação de Spearman, que indica uma relação monotônica sem assumir a linearidade entre as variáveis correlacionadas. É montada uma dashboard com gráficos e matriz de correlação, e essa dashboard montada é disponibilizada para acesso público. Por fim, são realizadas conclusões com compreensão das relações entre as variáveis e considerações finais para o contexto. Em termos de resultados de discussão, temos, na análise por categorias das cidades criativas do Brasil, design, representada pelas cidades de Curitiba, Brasília e Fortaleza, possui altos valores em diversos indicadores econômicos como PIB, PIB per capita e salário médio da população. Já artes midiáticas, aqui representada apenas pela cidade de Campina Grande, tem os menores valores em comparação a outras categorias. É importante destacar que Brasília, com características únicas como capital do Brasil e centro do poder político, acaba elevando o desvio padrão em alguns indicadores e com isso é realizado tratamento de outliers e análise por mediana. Já em matriz de correlação, ainda nas cidades criativas, percebe-se maior correlação entre a população e o PIB e entre o Índice de Desenvolvimento Humano e população ocupada. E vale ressaltar que o IDH tem naturalmente correlação com qualidade de vida, expectativa de vida, educação e o Produto Nacional Bruto per capita ajustado, já que o seu cálculo envolve essas outras variáveis, esses outros aspectos. Aqui percebe-se que o resultado negativo obtido entre a população e em cruzamento com PIB per capita ou a escolarização não são tão significativos para concluir uma proporcionalidade inversa entre essas variáveis. Indo para os ecossistemas locais de inovação com economia criativa como setor prioritário, na análise por maturidade, existem 4 maturidades nesta iniciativa, nessa abordagem, que é inicial, em estruturação, em desenvolvimento e consolidado. Dos 19 ecossistemas locais de inovação que possuem economia criativa como setor prioritário, que representam 10%, em torno de 10% do total de 184 ecossistemas locais de inovação no Brasil, 4 deles pertencem à rede de cidades criativas, que é Brasília, Florianópolis, João Pessoa e Santos. E todos estes têm valores acima da média em IDH, que a média é 0,754, e a quantidade de habitantes, no caso a população ocupada,
a quantidade de habitantes com ocupação, com emprego, no caso, em 34,96%. O nível de maturidade maior, mais elevado, que é consolidado, tem destaque em IDH, escolarização, salário médio e população ocupada. Já o nível inicial tem um menor desempenho em todos os indicadores, conforme esperado, exceto no índice de escolarização, porém sem grande destaque para este ponto. Em termos de correlação entre os indicadores, percebe-se correlação significativa entre o PIB e a população, e entre IDH e a população ocupada. O índice de escolarização apresenta a correlação mais baixa com diversas variáveis, como população, PIB, nota de maturidade e, por consequência, o nível de maturidade. Em conclusão, se percebe que o design se destaca em termos econômicos, o cinema se sobressai em indicadores de qualidade de vida e emprego, e as artes midiáticas têm o menor desempenho em maior parte dos indicadores. No entanto, essa é uma amostragem de cidades criativas no Brasil, tendo Brasília, Santos e Campina Grande, respectivamente, essas categorias, sendo os influenciadores desses resultados. As maturidades dos ecossistemas locais de inovação, percebe-se que o nível consolidado tem maior destaque na maioria dos indicadores, e o nível inicial tem o menor desempenho, exceto no índice de escolarização. Esses resultados estão em linha com os estudos anteriores sobre a importância de indicadores socioeconômicos na análise de cidades criativas e ecossistemas de inovação, e a correlação entre nota de maturidade e indicadores como IDH e população ocupada são importantes para extrair insights, como foi realizado e disponibilizado em painel público, conforme o link aqui apresentado. Em termos gerais do contexto de cidades criativas, se percebe-se o uso da afiliação à RCC como uma ferramenta de branding, o trabalho conjunto para construir identidade e cooperação e o investimento na conscientização para desenvolver o orgulho e pertencimento a essas cidades. É importante a abordagem por a gestão de ativos tangíveis e intangíveis, como interrelações, infraestrutura e capital, e trabalhos futuros podem explorar as cidades em níveis continentais ou globais, tendo uma amostragem maior, e a coleta de outros indicadores como índice de bem-estar urbano, índice de vulnerabilidade social, o índice de desenvolvimento municipal. Aqui estão as referências. Muito obrigado. Parabéns para o trabalho apresentado. É um trabalho muito interessante, especialmente porque versa sobre os sistemas locais de inovação, um trabalho que teve aí a apreciação aí de fazer uma análise, né, sobre os sistemas locais de inovação e os setores da economia criativa em Brasília. E isso, né, possivelmente tem um efeito aí na implementação de políticas públicas, com um efeito aí na equidade e maior efetividade no impulsionamento de políticas públicas que fortaleçam, né, a cidade criativa de Brasília como as cidades criativas, aliás, do Brasil, e os seus principais indicadores, né, que permitem com que se amplie aí a equidade social e a visibilidade, né, das cidades criativas brasileiras. Na sequência, então, vou deixar, os autores estão acompanhando pelo chat, e qualquer dúvida e comentário acerca do trabalho apresentado pode ser inserido ali, que todos serão respondidas. Todas as questões serão respondidas. Na sequência, nós vamos para o trabalho, então, o quarto trabalho, né, que é, então, o Brasília, cidade criativa do design, desafios e perspectivas de integração a partir do conceito de cidades criativas, inteligentes, humanas e sustentáveis. Os autores, então, são Rafael Moraes Reis, Marcel Garcia de Souza, a Marília Cerqueira Soares Martins Souto e a Natália de Mello Faria e Pedro Vilhena Rodrigues. Vamos lá. Olá, eu sou a Natália de Mello Faria, faço parte do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Eu e o Rafael, Marcelo, a Marília e o Pedro somos pesquisadores na área de cidades criativas, humanas, inteligentes e sustentáveis. Vamos apresentar para vocês o artigo Brasília, cidade criativa do design, os desafios e perspectivas de integração a partir do conceito de cidades criativas, inteligentes, humanas e sustentáveis. Bom, na introdução do nosso artigo, nós trouxemos uma visão geral da evolução dos estudos sobre cidades e sobre as abordagens encontradas na literatura sobre esse tema. No método, nós fizemos, então, uma revisão de literatura sobre os 4 conceitos que integram as TICs. Posteriormente, fizemos a integração destes conceitos e de que forma eles se inserem no conceito central abordado no estudo, o de cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis.
Os resultados e discussões apontam os principais desafios para essa integração e, na conclusão, nós demonstramos os possíveis caminhos para o alcance desse novo conceito de cidades. Para introduzir, então, a revisão do conceito de chiques, utilizamos Brasília como exemplo de uma cidade que, apesar de planejada, possui diversos problemas comumente encontrados em outras cidades brasileiras. Problemas esses como o excesso de impermeabilização do solo, o crescimento desordenado, poluição, alagamentos e impactos causados pelas mudanças do clima. A capital do país, então, ela coleciona diversos títulos, muitos deles conflitantes, como, por exemplo, ela é integrante da Rede Brasileira de Cidades Criativas da Unesco, tem a maior favela da América Latina, que ela é situada a 35 quilômetros do Plano Piloto, e também tem a maior concentração de renda do país. Bom, para o método, nós primeiro localizamos os artigos e a época de maior produção acadêmica dos 4 conceitos. Vimos que em 2013 e 2018 foi onde esses conceitos convergiram. Logo após, fizemos uma leitura crítica e sistemática dos artigos para extrair as informações relevantes. E identificamos e categorizamos os principais temas, conceitos, teorias, metodologias e resultados abordados nos estudos. Então, elaboramos uma tabela contendo os 4 conceitos de cidade humana, inteligente, criativa e sustentável, e uma breve discussão da inserção de cada categoria dentro do conceito de cidades chiques. Então, as cidades humanas são aquelas centradas nas pessoas, nas quais a participação dos cidadãos no desenvolvimento urbano. Cidades inteligentes são cidades inovadoras que se concentram no desenvolvimento, implementação e aplicação de TICs, tecnologias da informação e comunicação. Cidades criativas são cidades com uma cultura voltada para a imaginação e a participação. São cidades geradoras de riquezas. E cidades sustentáveis visam reduzir o impacto ambiental, promovendo o uso eficiente dos recursos, a mobilidade sustentável com uma infraestrutura adequada, a inclusão social e a participação cidadã nas decisões urbanas. Quanto à inserção das categorias dentro do conceito de chiques, as cidades humanas estão relacionadas à compreensão das necessidades dos habitantes e das principais problemáticas enfrentadas por esses cidadãos. As cidades inteligentes, através do emprego das tecnologias da informação e comunicação, buscam garantir e manter o desenvolvimento socioeconômico, a qualidade de vida, a eficiência na prestação de serviços, a gestão inteligente dos recursos naturais e o funcionamento otimizado das infraestruturas e instalações. E às cidades criativas foram atribuídos 3 elementos principais característicos a essas cidades: conexões, inovações e cultura. Por último, as cidades sustentáveis, que adotam práticas sustentáveis nas cidades, com o objetivo de mitigar os impactos negativos no meio ambiente, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e criar comunidades mais resilientes e prósperas. Então, notamos conexões entre os conceitos e uma indissociabilidade entre eles. E como resultado da pesquisa, concluímos que para o desenvolvimento de cidades chiques é fundamental promover a participação ativa da população no processo de tomada de decisões, garantir a inclusão social e equidade no acesso aos benefícios gerados pelas cidades chiques, criar uma cultura que valorize a criatividade, superando barreiras tradicionais à inovação, e buscar capacidade de adaptação na procura por soluções específicas aos desafios específicos de cada cidade. O Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis criou o termo chiques com a intenção de abranger todas as dimensões de uma cidade. Nesse sentido, o conceito de chiques busca trazer essas 4 dimensões para a resolução de problemas urbanos, de forma a possibilitar a elaboração de respostas inteligentes, humanas, criativas e sustentáveis. Bom, a partir dos pontos levantados, nós concluímos que existem diversos desafios em função da complexidade e interdependência desses elementos. E os principais desafios encontrados foram a cooperação e colaboração entre os diversos setores e atores, como governos locais, empresas, comunidades locais e organizações da sociedade civil, o planejamento e governança, no qual é preciso criar mecanismos que promovam a participação pública, a transparência e a prestação de contas, a infraestrutura e tecnologia, que é fundamental desenvolver infraestrutura física, como sistemas de transporte eficiente, rede de energia renovável, gestão inteligente de resíduos, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso a essas tecnologias, a mudança de mentalidade e cultura. Para isso é preciso abandonar abordagens tradicionais baseadas no crescimento desenfreado e reeducar os cidadãos, incentivando uma cultura de responsabilidade socioambiental.
Além disso, os financiamentos e recursos, o acesso a recursos financeiros adequados e suficientes e a capacidade de mobilizar investimento público e privado são desafios a serem superados. Enfim, para de fato alcançarmos uma cidade humana, criativa, inteligente e sustentável, é necessário que haja uma coordenação eficaz para o alinhamento dos interesses e expectativas dos atores envolvidos. E a partir dessa coordenação será possível estabelecer parcerias, implementar políticas públicas e adotar abordagens inovadoras que visem o alcance das TICs. Bom, pode passar. Muito obrigada, essas são as nossas referências. Obrigada pela oportunidade de participar. Obrigado. Então, tivemos mais uma apresentação de um dos nossos trabalhos aprovados, que está inserido nos anais do evento. Um tema bem importante que trata do conceito de cidades humanas inteligentes, sustentáveis, alinhados à agenda da Rede Cidades Criativas da Unesco. Especialmente o tema, o caso, né, de Brasília, em que os autores aí apontam que há algumas disparidades socioeconômicas e espaciais e que é relevante a discussão do tema, né, do conceito de cidades inteligentes, humanas e sustentáveis. E, com isso, a manutenção, né, o monitoramento dos indicadores e de políticas que provém aí uma maior ampliação da efetividade da política pública e expanda, né, potencialize o conceito de cidade criativa, humana, sustentável em Brasília, especialmente por ser uma cidade criativa do design, né, inserida, né, na Rede de Cidades Criativas da Unesco. Nosso próximo trabalho, então, que vai ser apresentado, é o nosso temos aqui o quinto trabalho, então, que é a Cidade Patrimônio e Criativa, um estudo de casos sobre políticas públicas no município de Ouro Preto, de autoria de Felipe Vecchia Guerra, Suzana Fernandes de Paula, Luiz Cláudio Alves Viana, Carolina da Rocha Mendes e Ingrid Chaves Lima Ferreira Guimarães. Acompanhem agora a próxima apresentação que iremos iniciar. Boa tarde, meu nome é Suzana, eu venho apresentar o trabalho intitulado Cidade, Patrimônio e Criativa, estudo de casos sobre políticas públicas no município de Ouro Preto, Minas Gerais. Esse trabalho ele é resultado dos esforços, né, de toda a equipe da Diretoria de Economia Criativa e Solidária, que está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Os autores são Felipe Vecchia Guerra, o secretário de Desenvolvimento Econômico, eu, Luiz, turismólogo da Secretaria, e as estagiárias Carol e Ingrid. Me apresentando um pouco melhor, né? Eu sou a Suzana Fernandes, também sou turismóloga, doutora e mestre em Ciências Naturais e atualmente estou como diretora de Economia Criativa e Solidária. Para além da equipe da nossa diretoria, é importante também apresentar rapidamente toda a equipe da secretaria e as outras diretorias que trabalham juntos, né, e que têm um impacto direto nas políticas e nos projetos de economia criativa que acontecem no município. Então, o secretário, Felipe Guerra, o assessor especial, Samuel, as gerentes, Kátia e Renata, além de todas as outras diretorias, como a assessoria jurídica, a diretoria jurídica, que dá uma assessoria jurídica para todos os projetos, a sala do empreendedor, que é um equipamento importantíssimo para todos aqueles que empreendem no município, a diretoria de estudos econômicos, que gera dados, pesquisas e traz informações fundamentais para os nossos projetos, inclusive relacionados à economia criativa no município e nos distritos, a diretoria de ciência, inovação e tecnologia, o Cine também é um outro equipamento que está vinculado à nossa secretaria, e a diretoria de comunicação.
Bom, Ouro Preto, né, é uma cidade que está localizada no sul do quadrilátero ferrífero, ela é conhecida mundialmente e ela foi cenário da descoberta do ouro dos aluviões do córrego do Tripuí e do Ribeirão do Carmo. Também é nesse município, né, que aconteceu a nucleação dos primeiros centros urbanos brasileiros afastados da zona litorânea. Então, a descoberta do ouro na região no final do século XVII representou um marco na interiorização e na urbanização do Brasil. Algumas datas elas são muito importantes quando a gente vai falar da cidade de Ouro Preto, né? Ela foi fundada em 1698, em 1711 foi elevada a vila, né, a Vila Rica, em 1823 elevada a cidade imperial de Ouro Preto, em 1966 houve o tombamento do patrimônio histórico e artístico nacional, e em 1980 a chancela da Unesco, né, como patrimônio da humanidade. Uma outra coisa que é importante no contexto da economia criativa e de apresentar aqui a vocês é que está em curso no município, né? Virou inclusive uma lei municipal, o PAD, né? Que é o Plano de Apoio à Diversificação da Economia. Então, como vocês puderam perceber, Ouro Preto tem sua história intimamente ligada com a mineração, seja lá, né, no final do século XVII com a mineração do ouro, até atualmente com a mineração do ferro. Então, busca-se, né, uma discussão junto com diversos setores da sociedade para a criação de alternativas para a diversificação da cadeia produtiva na região de Ouro Preto, com vistas na sustentabilidade econômica, social e ambiental. E para isso, né, a Diretoria de Economia Criativa e Solidária, que é uma diretoria recente, ela já tem desenvolvido diversos projetos em busca dessa diversificação econômica, né? O programa de qualificação do agente do turismo rural, por exemplo, é um deles, né, junto ao Senar, aos sindicatos. Aqui eu vou trazer alguns projetos que estão acontecendo, né, na Diretoria de Economia Criativa, vou trazer de uma forma muito rápida, né? O projeto de economia afrocriativa e o afroempreendedorismo em Ouro Preto é fundamental esse projeto, e ele foi submetido pela própria secretaria, né, idealizado pelo Luiz, porque em Ouro Preto 70% da população se autodeclara negra, né? Então é fundamental um projeto que abarque todas as questões relacionadas aos afroempreendedores, né? Aos produtos e produtores afrocriativos. Participamos do Fórum da Economia Solidária. Existem diversos projetos acontecendo nos distritos, subdistritos, como esse projeto da Cozinha Criativa no subdistrito de Soares. Um convênio está sendo formalizado junto ao Departamento de Turismo da UFOP, né, para a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Economia Criativa de Ouro Preto. Submetemos também Ouro Preto, né, à rede de cidades criativas da Unesco, né, infelizmente não foi possível dessa vez, mas acreditamos que o desenvolvimento de todas as atividades propostas, né, com o convênio junto ao UFOP, nos capacitarão para adentrar essa rede futuramente. O governo teve como tema Minha Cidade é Criativa. Então eu trago para vocês um pouco, né, do que aconteceu no mês passado, as atividades que aconteceram no mês passado. As coisas de Ouro Preto, tomadas pelas pessoas, elas têm essa coisa de ver a cidade e também ver um monte de atração. Isso é muito legal. Mais de 20 anos que eu frequento o Festival de Verão, estou muito feliz, depois da pandemia agora, ter voltado com boas atrações, com público legal, com bons shows.
agradeço muito a atenção e a oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço. Parabéns aos autores pela bela apresentação. Ouro Preto é um tesouro histórico, né, do Brasil, e a gente fica aqui querendo estar lá, né? Todos esses movimentos, essas articulações feitas, né, em Ouro Preto, de diferentes segmentos da economia criativa, e que protagonizam aí Ouro Preto como uma cidade que pode, né, inserida dentro dos pressupostos, das premissas da cidade criativa. E então, meus parabéns ao grupo que tem aí seu artigo aprovado, apresentado, estão de parabéns. E vamos então para a nossa última apresentação nessa tarde, que é então a paradiplomacia e a internacionalização de cidades criativas, um estudo de caso para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, das autoras Bárbara Silveira Inácio Rocha e Josele Fiorin Gomes. Então, vamos acompanhar a apresentação do nosso último trabalho, da nossa gloriosa tarde de apresentações e discussões em torno da economia criativa, dos territórios criativos. Bom, primeiramente vou começar me apresentando. Meu nome é Bárbara, sou estudante do último semestre de Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Maria. E, em parceria com a professora doutora Josele Fiorin Gomes, nós trouxemos o artigo A Paradiplomacia e Internacionalização de Cidades Criativas, um estudo de caso para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Bom, trazendo um pouco sobre a pesquisa, ela tinha como objetivo principal examinar os impactos da paradiplomacia na internacionalização da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, considerando uma possibilidade de entrada futura na rede de cidades criativas da Unesco, tendo como metodologia uma abordagem qualitativa, enfatizando o método indutivo, o estudo de caso e o procedimento histórico. Na sua estrutura, além de introdução e conclusão, tivemos uma revisão da literatura, a rede de cidades criativas da Unesco fazendo essa discussão e também sobre a criatividade em Santa Maria. Os resultados dessa primeira análise são uma identificação e uma compreensão dos recursos culturais e criativos da cidade e a sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da região do cenário internacional. E essa pesquisa ela tem como originalidade essa abordagem inovadora a analisar a paradiplomacia como uma estratégia de internacionalização para essas cidades criativas. Bom, trazendo uma breve revisão da literatura, o Prieto ele vai trazer que a paradiplomacia ela se refere à participação ativa dos governos locais nas relações internacionais, permitindo que esses governos locais eles se envolvam nos assuntos internacionais. A UNCTAD vai dizer que as cidades criativas elas têm um papel crucial na era da globalização, seja para atrair investimento e também para promover desenvolvimento em nível local e internacional. Castell e Borges e também Rodrigues vão dizer que as cidades elas são reconhecidas como atores políticos tanto nacionalmente quanto internacionalmente e também vão evidenciar a importância da cultura e da criatividade nas agendas políticas locais e nacionais. Peixoto vai dizer que a rede de cidades criativas da Unesco ela tem um destaque na importância da criatividade e da cultura nas agendas políticas locais, contribuindo para o desenvolvimento regional e na promoção de iniciativas criativas. E Oliveira também vai dizer que a paradiplomacia em redes ela tem um grande impacto nas iniciativas criativas. Bom, trazendo um pouco sobre a rede de cidades criativas da Unesco, ela foi criada em 2004 pela própria Unesco, buscando incentivar a cooperação entre cidades que tenham a criatividade e a inovação como motores para o desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo. Os seus últimos dados apontaram que ela tem 246 membros em diversos países, abarcando 7 áreas criativas. Os critérios para seleção na rede, então, são o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, se ter uma riqueza histórica e patrimonial dentro do município, ter uma integração entre as diferentes áreas criativas da cidade, além de uma viabilidade financeira para as propostas que vão ser realizadas ou que venham a ser realizadas, que tenham uma contribuição efetiva com a rede e o envolvimento das autoridades municipais na candidatura. Quais seriam essas etapas, então, para se fazer a candidatura à rede? Seria começar fazendo um mapeamento dos ativos criativos do município, identificando qual seria a sua área criativa em destaque, elaborando uma estratégia de 4 anos para a realização dessas ações e, após isso, enviar essa proposta para a chamada nacional do Itamaraty, que vai contemplar 2 municípios, normalmente a cada 2 anos,
e após esse aceite nacional, então, ser submetida à Rede de Cidades Criativas da Unesco. Bom, trazendo um pouco sobre o que foi debatido no artigo, né, sobre a criatividade de Santa Maria, nós falamos também sobre a atuação internacional em médias e pequenas cidades, e como essa falta de recursos humanos especializados, ela também prejudica com que essas ações sejam realizadas, tendo no profissional da paradiplomacia, né, essa solução, digamos assim, para conseguir lidar com essa falta de recursos, e também, né, sobre a importância de tornar a internacionalização uma questão local, quando a gente leva em consideração que o global nada mais é do que as ações que acontecem no âmbito local. Bom, trazendo um pouco sobre o município de Santa Maria, ele é localizado na região central do Rio Grande do Sul, é o quinto mais populoso do estado, e ele se destaca por ser um polo educacional, tanto no nível privado quanto no nível público, e também por ter um polo militar, um dos maiores no Brasil. Os seus trabalhadores criativos representam 1,54% do pessoal formalmente ocupado no município, e hoje o município ocupa a 8ª posição no ranking dos municípios com maior indústria criativa diversificada no Rio Grande do Sul. Como as iniciativas principais sobre a criatividade no município, a gente tem o lançamento do Distrito Criativo Centro-Gar em abril de 2022, que foi um projeto, né, realizado em parceria com a Via Estação do Conhecimento, e essas ações vêm sendo desenvolvidas no município, principalmente pensando no desenvolvimento urbano e cultural, promovendo a criação, a criatividade, a inovação e o empreendedorismo dentro do município em diferentes âmbitos e fazendo com que a população local e que os empreendedores, todas as áreas da cidade, elas venham conhecendo ainda mais sobre a criatividade, sobre a economia criativa. Algumas pesquisas elas vão apontar que é uma grande diversidade cultural no município, principalmente nas áreas de arte, teatro, dança e música, fazendo com que o município ele consiga e já tenha esse interesse tanto do poder público quanto privado e também dos próprios cidadãos nessas iniciativas criativas. Bom, dentro das conclusões do artigo, então, nós temos que a cooperação descentralizada entre governos locais, ela facilita as iniciativas para a internacionalização municipal e elas conseguem ter também um ganho na promoção econômica, na atratividade territorial, no turismo, esportes e preservação do patrimônio histórico-cultural, e que também essas ações elas conseguem dar um direcionamento maior do município para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente no que tange ao Objetivo 11, que fala sobre cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. E sobre o impacto de uma futura adesão do município de Santa Maria à Rede de Cidades Criativas, seria um passo significativo para impulsionar o crescimento sustentável do município, valorizando ainda mais a sua identidade cultural e econômica, não só localmente e regionalmente, mas também no cenário internacional, conseguindo fortalecer a economia criativa do município e contribuindo para a sua internacionalização municipal. Bom, isso foi um pouco do que foi debatido no artigo, eu agradeço a atenção de todos, e aqui tem o meu contato e também da professora José. Parabéns à apresentação da Bárbara, uma pesquisa muito interessante, né, que versa sobre a paradiplomacia, especialmente em cidades de médio porte, a importância da internacionalização, o globalismo está muito presente, né, no localismo, então esta agenda de pesquisa das autoras é muito importante, vai trazer contribuições significativas, especialmente no campo das ações e iniciativas que Santa Maria incentiva a partir dos projetos de economia criativa da cidade. E então, gostaria de registrar aqui todas as perguntas, comentários podem ser inseridos no chat, os autores podem responder, acessá-los então, e através do chat. E gostaria de parabenizar, né, agradecer esse momento de apresentação dos artigos. Agradecemos a submissão dos autores pelos trabalhos encaminhados, as pesquisas em construção, e que dialogam, então, com um conjunto de ações e iniciativas que vêm sendo implementadas nos seus territórios. E eu registro que a previsão dos anais
para o ano de 2023, né? O grupo Estação Via, especialmente agradecer o comitê científico, que é composto, então, por Jana Galdino, por mim, Fabiane, liderado também pela professora Clarice Stephanie Teixeira, e também agradecer, né, aos fazedores, né, deste evento aí, que tem colocado muita energia, que é o Denilson e a Juliana, junto aos demais colegas, enfim, que estão inseridos, né, no grupo de pesquisa via Estação Conhecimento. Vou chamar, então, gostaria de dizer para vocês que logo teremos a continuidade, né, na sequência, continuamos agora com a programação, com a palavra, então, o Jorge Piquet. Muito obrigada a todos. Fabiane, boa tarde, bom te ver. Tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Ok. Fabiane, muito obrigado. Muito importante a presença dessas apresentações dos anais. Vi que tinha muita coisa relacionada a patrimônio cultural, né? Falamos hoje em Rio Grande de patrimônio, apareceu novamente aqui Ouro Preto, uma cidade que eu conheço, uma cidade linda, que tem um potencial muito grande na área de patrimônio. E estamos sem áudio. Me ouvem? Me ouvem ou não? Sim. Então, teve muito patrimônio, Ouro Preto, uma cidade fantástica, e que essa mistura de patrimônio e economia criativa é muito importante. Então, agradeço a essas apresentações. Agora, às 2h15, nós vamos voltar com uma nova apresentação, e em poucos minutos a gente está de volta. Retornem imediatamente, porque vai ser muito bom o que a gente vai ver hoje durante toda a tarde.